Bom dia, sexto ano! Partiu Bom dia. aula Bom de dia. ciências. Semana passada, nós começamos aí, demos início ao terceiro bimestre e hoje nós vamos fazer correção, então, da atividade da semana passada. E na aula da semana passada, nós falamos um pouquinho aí sobre tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, né? Falamos que as células, elas têm uma elaboração. Que elaboração é essa? Uma célula, várias células, um tecido, vários tecidos, um órgão, vários órgãos, um sistema, vários sistemas, um organismo. E aí eu dei uma atividade complementar numa folhinha. Então, bora lá fazer correção. Nós vamos fazer correção da número 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você faça uma numeração aí, ó, para ficar mais fácil para a gente corrigir. Você comece aqui embaixo, eu não vou aproximar, tá? O primeiro desenho você coloca em número 1, o segundo desenho, número 2, o terceiro desenho, número 3, o quarto desenho, número 4 e o ser humano inteiro, número 5, tá bom? Para que na hora de fazer a resposta, a gente responda conforme a numeração. Ah, lembrando outra coisa muito importante que eu tô vendo ali no Davi. Toda atividade complementar que for feita em folhinha, façam a impressão ou copiem. Quem não tem como fazer impressão, copia à mão a atividade no caderno. Eu quero essas atividades anexadas no caderno. Quem fez impressão, faça igual o Davi. Cole lá na matéria de ciências, tá bom? Combinado? Quem não conseguiu fazer impressão, copia à mão aí. Bora lá. Número 1. Nomeie o esquema abaixo. Davi, eu quero que você dê a resposta do 1 e do 2. Da figura 1 e da figura 2. A Giovana vai dar a resposta da 3, da 4 e da 5. Vai lá, Davi. Calma aí, prof. Tem que tomar cuidado para não mostrar. Aí. Calma aí. Tá espelhado, mas é célula e tecido. Célula e tecido. Muito bem, Davi. Giovana, 3, 4 e 5. Órgão, sistema e organismo. Arrasou, Gi. Muito bem. Então, dando a resposta aí, todo mundo comigo. Célula, tecido. Órgão, Todo mundo junto. Órgão, organismo, organismo. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. 2. Responde para mim a 2, o Caio. Podemos classificar os tecidos humanos em 4 tipos principais. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o tipo de tecido caracterizado por apresentar as células bem unidas, bem juntinhas uma à outra. Falei bastante isso lá na aula. Caio, que tecido é esse? Tecido conjuntivo? Não! Qual é o Epitelial, é epitelial. Epitelial é o tecido que faz o quê? Revestimento da pele, proteção aí do órgão. Então, o que ele faz? Como ele tem que revestir, ele é como se fosse uma capa, as células precisam ficar, ó, todas interligadas, bem juntas e apertadas. Eu falei bastante isso em aula, hein? Na aula gravada, falei várias vezes. Tecido epitelial, as células ficam, ó, bem grudadas aí. Responde para mim, João Core. Marque a alternativa incorreta a respeito do tecido conjuntivo. O que você colocou aí? Eu coloquei a D. Qual que é a D? E todas estão corretas. Todas as respostas acima estão corretas. Então, na verdade, aqui, gente, só faz uma correção depois, que eu coloquei assim, ó, marque a alternativa incorreta a respeito do tecido conjuntivo.
que é incorreta? Era alguma resposta que estivesse errada, né? Na verdade, saiu o in aí, mas seria para marcar a resposta correta, porque todas as alternativas aí estão corretas. O tecido conjuntivo apresenta grande substância intercelular. O tecido conjuntivo apresenta diversas funções relacionadas como reserva de gordura do corpo. É um tecido cartilaginoso, né? É um tecido conjuntivo. Então, todas as respostas aí estão corretas. 4. Maria Paula. Qual é o tecido responsável pela mobilidade dos órgãos, estruturas e organismos? Aquele que reveste o osso que está ali do lado. Qual tecido é esse? Tá mutada. Não, tá travada. Aí Não, voltou. tá funcionando sim. Maria Paula, tá me ouvindo? Vai lá, Giovana, responde para mim. Tecido muscular. Tecido muscular é o tecido, então, que reveste aí, que é responsável pela mobilidade dos órgãos, estruturas e organismos. Muito bem. E para finalizar, Tiago, responde para mim como é que chama esse desenhinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar sem pôr a resposta. Esse desenhinho bonitinho aqui. Mas, professora, que eu não consigo abrir o meu documento. Ô, Tiago, mas se você não abriu o documento, como é que você está fazendo correção dos exercícios, Tiago? Eu não tô conseguindo abrir, ele tá... Mas isso aí tem que abrir, Tiago, antes de eu começar a aula. Gente, eu não vou ficar mais passando a mão na cabeça de vocês. Vocês já são grandes, Posso falar, Pro? Pro, posso falar? Como é que tá fazendo correção? E não adianta virar o olho. Não adianta, você tá errado. Se eu estou fazendo correção do exercício, é para o exercício estar do seu lado aí e você acompanhando a correção. Não adianta entrar na aula ao vivo e não participar da correção. É a mesma coisa de não ter feito nada. Pode responder para mim, João Otávio. São os neurônios. São os neurônios. E não vira o olho, Thiago, não faz cara feia. Senão eu vou mandar mensagem para sua mãe conversando com ela de novo. Tá errado, tem que assumir o erro. Muito bem, João Otávio. É o neurônio, é a célula responsável aí e típica pelo tecido nervoso. Então, é ela que vai fazendo todas as informações e, né, mandando informações aí. Levanta a mão, abre a boca, fala, pisca. O Davi quer falar. Oi? O Davi quer falar. Fala, Davi. O professor aqui, eu lembro que até eu pedi ajuda para você por causa que não estava achando. Aí eu dei uma pesquisada na internet e vi que eu pesquisei a foto, né? E a foto estava dizendo que era comparado, porque isso daqui faz todo o movimento do corpo, tudo joga informação. Isso. E o neurônio? Ele seria, imagina um CPU, né, de um computador, seria um neurônio, um CPU, onde todas as informações, né, para que possa ir para a tela aí principal, passe aí por ela, ok? Galerinha, então, essa foi a nossa atividade da aula de semana passada. Provavelmente a nossa aula de semana que vem será ao vivo novamente. Eu não tenho certeza, vou fazer o planejamento hoje à tarde. Por quê? Porque para voltar a ser, tipo, eu preciso voltar que 2 turmas tenham aula ao vivo e 2 turmas tenham aula gravada. Porque tá batendo de todo mundo ter aula ao vivo. Eu tô aqui desde as 8 horas da manhã, saio de uma aula, entro na outra e às vezes acaba atrasando uma aula e outra. Vocês perceberam que hoje eu tive que fazer a aula de vocês 10h20 no horário de homework, porque às 9 eu tava com uma outra turma em aula ao vivo. Então, provavelmente, semana que vem, nosso conteúdo de aula será ao vivo. Eu vou dar matéria nova, mas ao vivo. E, óbvio, como eu não vou dar exercícios ali, né, vai ter o horário de homework, quem não entrar ao vivo vai assistir a aula e vai fazer o homework depois no horário de homework. Combinado? Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não. Sim ou não? Não. Então, beleza, então.
Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E a gente se vê daqui a pouco, 11 horas, na nossa aula de matemática. Ok? Ok. Então, não esqueçam, cole o arquivo aí da atividade no caderno. Quem não fez impressão precisa copiar à mão. Quando nós voltarmos aí, que eu espero em Deus que seja logo, né? Ainda esse bimestre, eu vou olhar os cadernos para ver se os exercícios estão todos bonitinhos aí no caderno de vocês. Combinado? Aham. Então, beijocas, Professora, beijocas, 11 horas a gente se encontra ao vivo na nossa aula de matemática. E, por favor, todo mundo com o caderno aberto para participar da correção, tá? Você já tem que se organizar antes de entrar no horário de aula. Beijo, tchau. Tchau.